Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este momento no YouTube, aproveitando esta tecnologia para manterem os seus corações vinculados ao Centro Espírita Caminho do Evangelho. Eu sou o Cunha, trabalhador espírita voluntário, vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais. Para iniciarmos a nossa atividade, convidamos todos a uma prece. Roguemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amado, para que possamos ser amparados pelos bons espíritos, envolvidos em luz, em paz, em vibrações de amor, a fim de que nesses momentos tenhamos as nossas mentes, os nossos corações abertos para as reflexões, para a edificação dos conhecimentos mais elevados que a doutrina espírita nos oferece. Assim, damos por início a nossa atividade. O tema proposto para hoje é uma reflexão extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lições que são ditadas pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo número 10. Esse capítulo número 10, ele é intitulado assim: Levantai os olhos. É uma reflexão do Espírito Emmanuel sobre uma fala de Jesus registrada pelo apóstolo São João no capítulo 4, versículo 35. Jesus disse assim, abre aspas: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Fecha aspas. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu gostaria de iniciar isso aqui citando assim duas experiências pessoais que eu tive na minha vida. Não vou colocar elas em ordem cronológica, mas eu me lembro de um momento em que uma das minhas filhinhas tinha ali cerca de 5 anos de idade e a minha esposa estava assim muito atarefada, muito ocupada. Eu acho que era aniversário dela e da irmã, que são gêmeas. E ela queria falar alguma coisa para minha esposa. E ela começou a puxar ela, mãe. E a minha esposa virou-se para ela e disse assim: filha, bota uma coisa na sua cabeça. A minha filha saiu correndo, foi para o quarto e voltou com uma touca na cabeça. Aí chegou para minha esposa e falou: pronto, mãe, posso falar agora? E essa cena, ela ficou gravada, né? Lógico, ela não entendia o abstrato, né? E levou para o lado concreto. Bota uma coisa na cabeça, botou uma touca. Mas essa frase, ela nunca mais saiu da minha mente. Porque nos nossos relacionamentos, nos nossos envolvimentos, com tudo, nós temos que botar muita coisa dentro da nossa cabeça. Só que nós chegamos no momento em que nós temos a possibilidade de discernir e poder fazer a opção de colocarmos muitas coisas boas dentro da nossa cabeça.
Uma segunda experiência, eu era jovenzinho, tinha 19 para 20 anos, e eu tive uma oportunidade de conversar com um médium. Estava mediunizado. E ele me perguntou: o que você quer? O que você procura? Eu falei assim: não quero nada. Eu vim aqui para aprender alguma coisa, só isso. E ele me disse assim: olhe para cima. Levante os teus olhos e você vai aprender muito. Só isso. Na hora, não fez muito sentido para mim. Mas eu nunca esqueci, a minha vida toda. E a partir do momento que tu vai estudando o Espiritismo, a gente vai aprendendo o que é levantar os olhos, o que é olhar para cima, o que é botar uma coisa na cabeça. Por isso que essa lição, para mim, ela é muito reflexiva, porque é o Emmanuel intitulando essa lição, essa passagem de Jesus, com o tema levantai os olhos. E o que o Emmanuel, por que caminhos que ele nos orienta, por onde que ele nos conduz, por onde que ele nos leva. E ele começa dizendo assim, que o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. Qual a nossa prioridade? Nós precisamos nos alimentar. Precisamos estar bem alimentados. Precisamos, na condição assim de família, garantirmos o alimento à mesa todos os dias. Então é lógico que todo o planeta, toda a humanidade está trabalhando e está ocupada para poder se alimentar. E ele coloca um segundo item. Ele diz assim: a existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Se nós formos ver, parar para pensar um pouquinho, todos nós, sem exceção, temos as necessidades da alimentação, as necessidades do estômago, e todos nós temos as nossas necessidades emocionais relacionadas ao sexo. E as duas são puras. São dois fundamentos sagrados. Quando que isso passa a ser problema? Me alimentar todos os dias, as emoções do sexo. A garantia da perpetuação da espécie e todas as emoções que o convívio com o sexo nos proporciona. A afetividade, a alegria, o carinho, o respeito, as promessas, os sonhos. Não dá. A vida fica muito pesada sem esse contato com o outro ser. Quando que isso passa a ser problema? Quando nós estacionamos nas duas ou em uma. Ou seja, o momento em que nós paramos de comer para viver e passamos a viver para comer. Estacionamos. E talvez todos nós, em algum momento da existência, já fizemos isto, Já comemos demais. Eu trago as marcas no corpo desses períodos. Algumas reservas de gordura, porque em alguns momentos comi mais do que precisava. E também há aqueles que estacionam na área sexual
priorizando toda a sua encarnação, toda a sua existência para a questão do sexo. Existem, né, os que têm obsessão, os que idolatram, os que se fanatizam pelas questões sexuais. Mas isto simbolicamente, essas duas questões que o Emmanuel vai proporcionar a nós para a nossa reflexão, nós poderíamos criar uma síntese aqui. Dizermos que esses dois fundamentos estão relacionados à vida material. Enquanto todo o nosso raciocínio, todo o nosso pensamento e todos os nossos sentimentos estão abordando apenas as questões materiais, do ponto de vista espiritual, nós estamos estacionados, repetindo reencarnações. E o que o Emmanuel vai dizer? Há que se levantar os olhos. Olha para cima. Devassar zonas mais altas. A colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro, aquilo que nós vamos guardar dentro de nós. Então, eu me lembro, quando eu li a primeira vez o livro Nosso Lar, que eu tive um choque de duas realidades, a realidade material que eu vivia e o início da realidade espiritual. Saber que no mundo espiritual tinha hospital, ruas, se alimentavam, se vestiam, que atravessar a fronteira da morte física, nós encontraremos a vida natural do outro lado, e mais natural do que imaginamos ainda. Então, quando Jesus diz assim, levantai os vossos olhos e vede as terras, a gente fica pensando assim, se Jesus está até hoje trabalhando, porque ele falou, meu Pai trabalha, eu também trabalho, o que Jesus já tem preparado para nós? Quais são as possibilidades do Cristo para todos nós? Imagine as esferas mais altas. O que já é acessível, o que já é permitido, o que nós podemos espiritualmente, as possibilidades espirituais. Só que tem que entrar na vibração, tem que se elevar. E a gente só começa a tomar consciência disso quando começa a estudar. A doutrina espírita, ela vai abrindo a nossa cabeça. Através do conhecimento espírita, nós vamos elevando o olho que existe uma vida acima da vida material, que existe um mundo espiritual dinâmico, extremamente dinâmico. E aí nós passamos a enxergar a existência física, que ela não está limitada ao fenômeno de nutrição ou de reprodução. Não estamos aqui só para se alimentar e se reproduzir. Olha só que interessante. Quando nós começamos a levantar os olhos para a vida espiritual, entendendo que somos espíritos imortais, a nossa encarnação, a nossa vida aqui é laboriosa, porque ela nos dá condições de trabalharmos a nossa iluminação espiritual. E existem conhecimentos tão valiosos que precisam ser adquiridos, conquistados por nós para pertencermos às
esferas mais superiores, as regiões espirituais mais superiores. Que existem verdades que são eternas. Sabe o que quer dizer verdades eternas? Que sempre foram, que são e que sempre serão verdadeiras. E que essas verdades que são eternas, porque são verdades do Criador, verdades de Deus, elas proclamam, pode ver, olha, elas proclamam a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes, não é um mito, não é uma enganação. Nós até poderíamos dizer assim, é uma fatalidade. Todos seremos muito felizes. A vida não está restringida às manifestações da carne, do corpo. Que a paz íntima, a paz no campo dos sentimentos, a paz no campo da consciência é um tesouro. Um tesouro. Qual é o preço da paz? Há pessoas milionárias que não têm paz. Há pessoas que não têm nada e têm paz. E há pessoas que não têm nada e também não têm paz. É íntimo, consciencial. Então, quando nós começamos a levantar os olhos, erguer os olhos, elevar o pensamento, elevar os sentimentos, nós começamos a elevar os entendimento e começamos a fazer uma coisa que eu acho assim fenomenal. Nós começamos a purificar os nossos pensamentos, os nossos raciocínios. Vocês já imaginaram, já pararam às vezes para pensar assim? Na quantidade de pensamentos que nós temos por dia e quantos são abomináveis, desnecessários. Quando começou a pandemia, eu fiz uma pergunta a Deus, né? E agora, o que eu faço? O que eu faço? Onde que eu vou encontrar meu ponto de equilíbrio? Como manter acesa dentro de mim um foco de fé, um foco de esperança, uma alma otimista, um pensamento positivo. E me vieram 3 situações. Primeira delas, trabalhar, manter as mãos ocupadas. Desde o início da pandemia, minha primeira preocupação foi manter as mãos ocupadas. Não foi abraçar a ociosidade, abraçar vícios. E muita gente fez isso. Os homens aproveitaram para fazer manutenções nas suas casas, nos seus móveis. As mulheres plantaram, as mulheres fizeram canteiros, as mulheres costuraram. Impressionante como as pessoas ocuparam as mãos. E a segunda preocupação que me veio foi: se você tem mais tempo livre, aproveite o tempo para se conhecer. Então, todos os dias eu tento me conhecer um pouquinho. Paro, reflito, oro, faço a revisão das minhas últimas 24 horas e tentando me conhecer. É um processo lento, mas de pequenas vitórias, mas dá uma alegria quando você percebe uma má tendência, uma boa tendência, um bom potencial, uma fraqueza. E a terceira, que me veio assim, ser evangelize. Então, como as atividades no centro espírita ficaram mais restritivas,
e a convivência social mais restritivas, eu pensei, como é que eu vou me evangelizar, né? E eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos. E como vêm pensamentos inferiores, desnecessários, desagradáveis. E eu estou num processo de me evangelizar. Conversa comigo. Não precisa ser assim. Para que lidar com essa situação dessa maneira? Para que pensar desse jeito? Então, quando nós começamos a erguer os olhos para Deus, para o Cristo, para as verdades eternas, é algo interessante, né? Porque essa descoberta ela nos leva ao movimento, à ocupação das mãos, nos conduz pelos campos do autoconhecimento e o desejo inadiável de nos evangelizarmos. E esse nos evangelizarmos, para mim, isso é santificar os raciocínios. É desenvolver discernimento, é aprender a resolver tudo pela força do bem. Mas nós só vamos conseguir fazer tudo isso se dentro de nós já estiver acesa uma lâmpada sublime, que é a lâmpada sublime da fé. E a gente só desenvolve fé com trabalho e com confiança. Não tem como desenvolver fé sem trabalho e sem confiança. Eu me proponho a trabalhar, eu confio em Deus e isso vai trazendo para dentro de mim fé. Isso vai me elevando acima das sombras. Isso me tira do desânimo, do pessimismo, das amarguras, dos desgostos da vida. Porque a gente trabalha e confia. Um dos grandes entraves do nosso crescimento, ou do nosso elevar os olhos, são os nossos problemas do passado, dessa existência, os nossos remorsos. Numa linguagem católica, né, ou evangélica, os nossos pecados. E o que a espiritualidade diz para nós? O que Emmanuel diz? Não te fixes. Porque às vezes nós nos culpamos e nós nos condenamos a não aceitar a felicidade, a não crescer, porque às vezes nós temos ideias fixadas em erros que deixamos, em oportunidades que deixamos para trás. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas oportunidades no campo do trabalho, da família, da convivência, os abandonos, as desistências. E ele fala assim, que não é para a gente se encarcerizar, não é para a gente se escravizar. Não ser escravo, porque isso é um campo inferior. E quando a gente vai para esse campo inferior, a gente só vai contemplar tristezas, fracassos e desesperos, desenganos. Agora, o Emmanuel diz, olha para o alto. As possibilidades espirituais, as oportunidades, Deus é bom. As abundâncias e oportunidades de cada dia que nós temos. É a nossa comunhão com Deus. É a gente ir percebendo como Deus vê e provê em cima das nossas necessidades. Se o nosso tempo ainda é o tempo da semeadura, mas também é um tempo de colheita. Colhemos o que já plantamos lá atrás, mas temos a liberdade de uma sementeira nova para fazer colheitas maravilhosas lá na frente. Então, o que nós botamos na cabeça, os ideais,
as aspirações elevadas, o nosso contato com os mandamentos do Cristo, a compreensão dos seus princípios, faz a gente olhar para cima. Dá uma vontade de ser melhor. E nós podemos ser melhor. Dá uma vontade de se iluminar, e se a gente observar, todos os dias nós temos a oportunidade de iluminar alguma coisa em nossa vida. Um pensamento, um sentimento, um ato, uma convivência. Porque se a gente prestar atenção nas plantas, para que elas cresçam e produzam, elas precisam ter raízes. E é a mesma coisa em nós. Se nós só estagiamos no campo do estômago, do sexo, só nas questões materiais, não tem raízes. Os frutos vão ser ralinhos. Mas agora, se a gente está acendendo dentro de nós a fé, se nós estamos entendendo que existe a vida após morte, que o nosso futuro é felicidade, que Deus é incansável em nos dar oportunidades, que temos ao nosso favor o amparo dos espíritos que nos amam, espíritos amigos, espíritos familiares, que a doutrina espírita está nos ajudando a pensar, a raciocinar, está nos ajudando a ter bom ânimo, boa vontade. Imagine, pessoal, os homens de bem que nós seremos no futuro. Como estaremos aqui 200, 300, 500 anos com as lições que estamos aprendendo hoje? A questão é vencer a ansiedade, ser perseverantes na nossa caminhada com muita paciência, com muita perseverança, repetindo as lições de uma forma incansável. Porque o que entrou na nossa cabeça é o desejo, é a vontade de nos aproximarmos de Deus e de comungarmos com Ele. Compreendemos a sua vontade e executá-la. Um dos conceitos de Aristóteles sobre a felicidade era ter o que fazer, ter o que esperar, ter o que amar. No nosso futuro, nós teremos muito o que fazer. Podemos esperar muita coisa boa, e em todos os momentos da vida somos convidados a amar. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, ao Cristo amado, que nos aproxima através de vibrações de afetuosidade e de simpatia, aos benfeitores espirituais, sempre tão próximos de nós, amparando-nos e socorrendo-nos. Com muita gratidão, nós damos por concluída a tarefa desta tarde. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine todos. Até uma próxima oportunidade.